Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Escola Clássica e hoje eu vou falar aqui sobre a palavra infans, que é uma palavra que aparece na oração de Santo Tomás de Aquino quando ele diz assim: Tu qui linguas infantium fatis disertas. Então assim ele diz dirigindo-se a Deus na oração: Tu que fazes das línguas das crianças disertas ou eloquentes, nesse sentido. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, sobre o latim, então, desta oração e sobre esta palavra, infans. Então, se querem saber o que está por trás do conceito de infante ou de infância, então fiquem aqui até o final comigo. Mas antes disso, inscrevam-se no canal, inscrevam-se aqui na Escola Clássica para saber muito mais sobre latim, para iniciar os estudos de latim e de grego antigo e também aprender sobre outros assuntos de cultura clássica e etc. Etc, né? Não tem e etc. Muito bem, pessoal, olha só. Como é que funciona isso? Nós temos essa palavra latina, infans. Infans, que quer dizer infante, é aquela criança, o bebê, tá? Que ainda não pode falar, A palavra mesma, infans, vem do verbo fari. Então, o que é fari? É falar, assim como a palavra loqui, que significa também falar. Tanto é que colloqui é o infinitivo, é conversar ou fazer um colóquio, né? Conversar. Em latim nós dizemos colloqui e apenas falar loqui. Quando eu digo fare, é a mesma coisa. No caso de tanto de fare quanto de loqui, elas têm uma forma que é passiva, de infinitivo na voz passiva, tá? Lembrando que o infinitivo na voz ativa seria como dicere, por exemplo, dizer, tá? Isso seria a voz ativa. Mas aqui nós temos loqui, fari, ou seja, como se disséssemos falar-me, mas é claro que não tem esse sentido. O sentido também pode ser considerado ativo, tá? Mas, enfim, não vamos entrar aqui nos verbos depoentes, mas vamos entender então a partir de fare, que é falar. Infans. Então nós podemos imaginar que seria como um particípio, ou teria vindo talvez do particípio de fare, infans, de infare, não falar, tá? Então do verbo fare nós teríamos a negação infare e não falar, nesse sentido. Daí nós vamos ter o particípio infans, tá? Como são os particípios presentes, assim como canere, cantar, nós vamos ter canens, que em português é traduzido como canente ou cantante, por exemplo. Em latim nós vamos ter canens, assim como vamos ter fatiens, aquele que faz, canens, aquele que canta. Esses são os particípios presentes no latim. Aqui nós podemos pensar em infans como se fosse esse particípio presente, aquele que não fala, infans. Mas aqui, esta palavra infans torna-se um substantivo, tá? Torna-se um substantivo que significa então aquele bebê pequeno que ainda não pode falar, infans, tá? A partir daí, nós temos esse conceito de o bebê pequeno, que ainda não pode falar, ser um infante. O que é interessante nesta oração, na oração de Santo Tomás, como eu mencionei no início aqui do vídeo, que aparece tu qui linguas infantium, tu que as línguas das crianças pequenas que ainda não podem falar, tornas eloquentes. Como Deus, né? Deus torna eloquentes as línguas das crianças pequenas que não podem falar. Então é claro que é um sentido poético aqui. Há um sentido de poesia em dizer que o bebê pequeno, né, aquela criança ali que é um fruto
recém-nascido, tá? Uma pequena obra de Deus, ela guarda ainda consigo a sua pureza, ainda não foi corrompida, vamos dizer. Claro, eu não estou aqui entrando em teologia, falando do pecado original, etc. Mas só para demonstrar aqui o sentido, né, de infans. Então, para dizer uma frase contendo esta definição, ou contendo este sentido, nós temos aqui até mesmo no Família Romana, que aparece assim, pueri parvuli, então, as crianças pequenas, pueri parvuli, qui nondum, qui nondum fari possunt, que ainda não podem falar, infantes dicuntur, são chamadas infantes. E é deste conceito que nós vamos ter depois infante, em português, infância, também, tá? A palavra infância, ou seja, seria este período da vida em que ainda somos crianças. Em português perde o sentido de não poder falar exatamente, tá? Mas tem a ver com o primeiro momento da vida, assim como os romanos tinham isso sempre em mente ao dizer infans, tá? Muito bem, pessoal. Agora, assim como infans, nós temos outras palavras, outros substantivos e até mesmo adjetivos que não necessariamente sejam particípios, que ganham esta terminação e têm o sentido ligado ao seu verbo, né? A um verbo, como é o caso aqui de infans e fare. Era isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Então, estas informações sobre uma palavra latina, como uma palavra latina pode guardar um significado bastante cheio de imagens e que nos leva a essa realidade da vida humana por meio apenas de um conceito, né? Por meio apenas de uma significação, mas de um valor bastante rico, tá? Então, como uma palavra dessas pode ser tão rica e chega à nossa língua desse modo. Espero que tenham gostado, espero que, assim como este vídeo, queiram também ver os outros conteúdos que nós tenhamos aqui e podem deixar perguntas, podem comentar aqui no vídeo e a quem não viu ainda a postagem que eu falo da oração de Santo Tomás, pode ver aqui mesmo no YouTube, ela está aqui também nas outras redes, né? No Instagram, ou melhor, nas outras páginas que nós temos também no Instagram e no Facebook. Certo? Muito obrigado e até uma próxima.